Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Guerra. 1 mês e 2 dias de guerra na Ucrânia. Qual o balanço dessa guerra? A guerra está saindo como os russos planejaram, e a Ucrânia está conseguindo deter o avanço russo? Mas antes um recado importante. Se você ainda não está inscrito no canal, então inscreva-se agora e ative o sino das notificações. No dia 24 de fevereiro de 2022, a Rússia iniciou as operações especiais na Ucrânia. Tudo começou com um ataque cibernético a toda a rede lógica ucraniana e um ataque de mísseis às principais bases militares e estruturas de centros de comando e controle das forças armadas e do governo ucraniano. Mas por que a Rússia resolveu atacar a Ucrânia? Quais são seus objetivos? O objetivo principal é que a Ucrânia não faça parte da OTAN e a União Europeia, além de reconhecer a independência das regiões de Donetsk e Lugansk e reconhecer a Crimeia como sendo parte da Rússia. Além desses objetivos, temos outros como a desmilitarização e também destruir os nacionalistas de cunho raciais. Sobre as forças armadas envolvidas, as forças ucranianas são parceiras da OTAN desde 2004 e por já ter pertencido à União Soviética. Sabe muito das táticas e estratégias empregadas pelos russos, as forças armadas ucranianas vinham se modernizando lentamente, até explodirem os protestos das revoluções coloridas em 2013 que acabou culminando com a derrubada de um presidente pró-russo, Viktor Yanukovych. Esse foi o estopim para a Rússia apoiar os separatistas da região de Donbás e também invadir e anexar a Crimeia. Sobre a anexação da Crimeia, as tropas ucranianas foram pegas de surpresa numa ação cinematográfica empregada pelos russos. De lá para cá os ucranianos se prepararam muito, receberam apoio e armas do Ocidente e hoje é sem sombra de dúvidas, uma força muito melhor do que em 2014. As tropas russas iniciaram a invasão logo após os bombardeios em alvos estratégicos, mas a sua estratégia de guerra surpreendeu o mundo por não utilizarem bombardeios massivos e optar por alvos mais seletivos. Seu avanço pode ser considerado lento dependendo do ponto de vista de quem vê. Para os russos, segundo o próprio presidente russo Vladimir Putin, tudo está saindo como planejado. Já para os norte-americanos e grande parte da mídia ocidental, o avanço está sendo muito lento. Com unidades inteiras paradas por falta de suprimentos, de uma cadeia logística desorganizada e sofrendo muito com as táticas de guerra de guerrilha, empregada pelos ucranianos, que estão destruindo muitos veículos blindados e helicópteros russos. As baixas no exército russo também parecem estar muito acima do esperado, com grande parte da mídia dizendo que essa guerra já é a que causou mais baixas no exército russo desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Mesmo com esse avanço considerado lento, podemos ver que os russos estão dominando algumas cidades e pontos estratégicos importantes como o aeroporto de Gostomel e 2 usinas nucleares. Já dominaram as cidades de Kherson e Melitopol e estão cercando outras cidades como Mariupol e aos poucos estão cercando Kiev, a capital do país. Muitos analistas acreditaram que os russos dominariam a Ucrânia em 48 horas, mas uma série de fatores contribuíram para isso não se concretizar. Podemos citar os fatores: a opção russa de não utilizar bombardeios intensos e mais pesados, a utilização de armas mais antigas de seu arsenal no início da guerra, a resistência ucraniana mais forte do que o esperado, e fatores logísticos que muitas vezes não conseguiam chegar na linha de frente com os suprimentos necessários. Logo nos primeiros dias de guerra a Rússia destruiu a força aérea ucraniana, limitando os ucranianos a fazerem o uso de drones como o Bayraktar TB2, que aliás vem dando muito trabalho aos russos e conseguindo destruir alvos importantes e freando o avanço russo. Os russos dominam também o Mar Negro e o Mar de Azov e estão cercando a cidade portuária importante, Odessa. A marinha ucraniana foi praticamente toda destruída. Os russos usaram pela primeira vez o míssil hipersônico Kinjal e bombardearam uma base que abrigava mercenários estrangeiros. 200 mercenários foram mortos numa região próxima à fronteira com a Polônia. A guerra continua com combates intensos em Mariupol e em outras cidades. Os russos ainda não conseguiram invadir em grande número de soldados a capital Kiev. A guerra segue e as forças ucranianas não dão qualquer sinal de rendição.
Os ucranianos sobretudo lutam uma guerra de emboscadas utilizando sistemas antitanques Javelin e Naus e sistemas antiaéreos portáteis Stinger. O presidente russo Vladimir Putin disse que o primeiro objetivo foi alcançado e que agora vai concentrar as forças russas nas regiões de Donetsk e Lugansk a fim de fazer a proteção dessas regiões. Veja agora alguns números da guerra. As perdas irrecuperáveis das Forças Armadas da Ucrânia e da Guarda Nacional da Ucrânia ultrapassaram 14 mil pessoas. Durante um mês, a Força Aérea e o Sistema de Defesa Aérea da Ucrânia foram quase completamente destruídos. As forças navais deixaram de existir. 16 principais aeródromos militares da Ucrânia foram atingidos. 30 principais empresas do complexo militar industrial da Ucrânia foram atingidas. 93% do território da região de Lugansk e 54% da região de Donetsk foram tomados sob controle. Tropas de Donetsk e Lugansk assumiram o controle de 276 assentamentos. A Rússia levará em consideração as declarações de países individuais da OTAN sobre o fornecimento de aeronaves e sistemas de defesa aérea para a Ucrânia. O exército russo responderá imediatamente às tentativas de fechar o espaço aéreo sobre a Ucrânia. A Rússia mudou a estratégia. Não vai mais invadir Kiev. Isso só o tempo dirá. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.